Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Confira comigo agora as atrações do programa de hoje. Hoje eu vou falar com vocês sobre doenças renais em cães e gatos. Olá, na semana passada eu estive aqui falando um pouco sobre os direitos das pessoas com deficiência e doenças graves, mas ainda restaram muitas dúvidas, por isso eu voltei hoje para falar um pouco mais sobre esses direitos. Hoje as dicas são super especiais para vocês aí aplicarem nas suas redes sociais. São as estratégias que eu mesma uso no meu próprio negócio. Olá, hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de dizer não, a difícil arte de colocar-se em primeiro lugar na sua vida. Daqui a pouco são assuntos imperdíveis, inclusive nós vamos falar sobre essa questão do não aí, né? É um assunto que requer muita atenção de todos nós, porque todo mundo conhece, né? Essa é a grande verdade. Todo mundo conhece alguém que tem dificuldade em dizer não. Como nós podemos ajudar essas pessoas? Daqui a pouquinho eu vou conversar com a psicóloga e ela vai dar com certeza algumas dicas importantíssimas para todos nós. E por falar em pessoas, eu preciso fazer aqui um pequeno adendo, tá? Nós temos recebido vários directs e lá no meu Instagram pessoal, muita gente tem me perguntado algumas questões. É porque eu tenho lá uma questão de trago verdades, né? São algumas postagens que eu falo. E algumas pessoas têm me perguntado muito, né? Mas como é que eu faço para me decepcionar menos com as pessoas? O que aconteceu com a humanidade depois da pandemia? As pessoas estão traindo muitas outras, né? As pessoas não são mais aquelas, está todo mundo querendo, digamos, salvar o seu, né? Bom, eu não sei o que você pode fazer, eu posso falar para vocês o que eu pude fazer, o que eu passei a entender. Sabe como é que eu passei a parar de me decepcionar com as pessoas? Eu parei de ouvir o que elas falam e passei a ver o que elas fazem. É uma dica minha, que aconteceu comigo. Quem sabe não pode ajudar vocês também. Daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e agora vamos falar de um assunto muito pertinente nesse momento. Pessoas que não sabem dizer não. Aliás, todos nós conhecemos alguém que tem dificuldade em falar não para nós, né? Ou nós tivemos algum contato diretamente, ou nós conhecemos alguém que conhece alguém dessa forma, né? Eu, pelo menos, conheço 2 pessoas que têm dificuldade de dizer não e com isso elas sofrem muito. E não é só elas não, quem relaciona com elas também e depende dessa resposta também sofre muito. Sabe por quê? Porque simplesmente de repente a pessoa combina com você, fala que vai em determinado momento e ela não aparece. E aí? Ela na verdade nunca pôde estar ali, mas ela não sabia como falar para você não. E situações complicadas podem decorrer desse fato, né? Hoje nós vamos entender melhor esse mecanismo com a psicóloga convidada nossa aqui do programa, Gislene Herbes, que vai nos explicar, ou pelo menos nos ajudar a entender como funciona esse mecanismo e como nós podemos também ajudar esses nossos amigos, essas pessoas, a dizer não. Não é isso, Gislene Herbes? Seja bem-vinda ao programa Mega Profissionais. Tudo bem? Isso mesmo, Simão. É bem isso. É um prazer estar aqui com vocês e as pessoas realmente elas têm dificuldade de dizer não, né? Pelo menos as pessoas que não são egoístas. Essa dificuldade de dizer não, ela está muito relacionada com o medo, né? De não ser aceito, o medo de não se sentir amado, o medo de não ser correspondido. Então, são N fatores que trazem esse medo das pessoas e que trazem essa dificuldade. E é muito importante mesmo, porque traz muita consequência para a vida das pessoas, tanto física, profissional, relacional. Traz muitos problemas para a pessoa o fato de ela não conseguir dizer não. Pois é, eu acho também, né, sintetizando todos aqueles detalhes que você me falou, que são características das pessoas, o que eu acredito muito também é que a necessidade mais forte é em ser aceito, né? Em ser ali
não é valorizada a palavra que eu gostaria de colocar nesse momento, mas eu acho que é mais ser aceito, né? Então, ali eu tenho 2 pessoas que eu conheço assim, né? Aliás, um deles, né, melhorou bastante de tanta gente falar, né? Olha, você tem que falar pra gente que você não pode ir. Ah, mas eu não queria te decepcionar e tudo, e ele não aparecia, né? Ou às vezes ele não fazia aquilo que estava ali combinado, e também ele não retornava nenhuma ligação, ele sumia do mapa, né? Aí a gente falava, o que aconteceu e tudo, né? Ah, mas é porque isso, aquilo. Aí a gente foi entendendo aquele mecanismo, né? E aí nós fomos tentando ajudar. Olha, fala que não pode, né? Mas não faz isso, né? No início a gente ficou um pouquinho nervoso, mas depois é que nós fomos entender. É mais ou menos por aí, Gisele? É que a pessoa ela não trabalhou a questão do autoconhecimento. Então, como ela não trabalhou o autoconhecimento, ela muitas vezes também não trabalhou a autorresponsabilidade. Ela não sabe aquilo que ela é capaz, aquilo que ela não é capaz, e como ela tem medo de não se sentir aceita, de não se sentir amada, de ser rejeitada, digamos, para um próximo convite, e acaba aceitando. Mas esquece que não foi responsável para com aqueles que convidaram, que poderiam ter tomado outras decisões, que poderiam ter feito outras escolhas em função dele ter aceito. E a imagem dele vai ficando comprometida. Se realmente vocês, porque são amigos, se forem pessoas que não são tão próximas assim, é provável que ele nem seja convidado das próximas vezes. Exato. Engraçado, você falando para mim, eu remeti a uma história dessa pessoa em específico, desse amigo específico, porque eu voltei lá atrás, né, na história dele, né? Ele, na verdade, ele foi adotado, né, pela mãe dele, a mãe afetiva, né? E essa questão de ser aceito ou não aceito, eu acho que pode vir lá de trás, né? Porque eu acredito no ser humano como um todo. Ele não fica desenvolvendo starts e recomeçando o tempo todo, né? Eu acho que ele tem uma história, ele tem uma sequência, não? Tem, provavelmente. Mas não está relacionado ao fato só de ser adotado, porque as pessoas que não foram adotadas, né, que são filhos biológicos, eles também têm dificuldade. Essa dificuldade, muitas vezes, ela vem da forma com que essa pessoa foi educada. O que os pais normalmente falam, né? Você tem que ajudar, você tem que fazer, você tem que ser prestativo, você tem que ser solícito. Isso faz com que a pessoa tenha a crença de que se ela não fizer, se ela não atender, ela não merece o carinho do outro, ela não merece a atenção do outro. E quando ele precisar, ele também não vai ser atendido, né? Ou o medo da falta. O medo de que ali na frente ele possa precisar dessa pessoa e essa pessoa não vai atendê-lo se ele não corresponder a isso. Mas isso não é uma verdade. Isso está relacionado com a baixa autoestima. Nossa, a situação então é bem mais complicada do que eu pensava, né? É muito mais profundo. Porque até então, para mim, é muito simples, né? Olha, eu sou muito objetivo, né? Olha, eu vou te ajudar, então você pode esperar que aquilo ali eu vou fazer. Se eu falar que eu não vou fazer, não adianta você insistir, nem ter nenhuma expectativa com relação a mim, porque eu já falei para você, eu já te comuniquei que eu não vou fazer. Eu sou assim, né? Mas cada indivíduo é um indivíduo, né, Gisele? A gente não pode querer também imputar no outro aquilo que é da nossa espécie, né? Da nossa natureza, né? Isso está relacionado também ao perfil comportamental. Existem vários perfis comportamentais. E existem perfis comportamentais que eles têm a necessidade de ter essa resposta do outro. Ele quer que o outro atenda ele também. Um perfil comportamental que ele é mais dominante, ele não tem a necessidade de ser aceito o tempo todo. Ele é mais voltado para a ação. E ele é mais diretivo, mais objetivo. E esse é o certo, né? Não a questão do perfil, a questão do responder. Se você não pode, o outro já não cria expectativa. É importante que a pessoa que diga que vai fazer e não faz, ele gerou uma expectativa nessa pessoa, essa pessoa assumiu um compromisso, e se ele não cumprir, vai gerar uma frustração ainda maior do que se ele tivesse dito não. Então, dizer não é a forma mais assertiva. Agora, como a gente... Bom,
falar com essas pessoas é fácil, né? É simples, você vai lá e fala a forma que você deixou muito clara aqui, eu acho que não precisa de nenhuma ressalva, né? Mas o difícil é a pessoa entender, porque se vem de uma cultura, né, do próprio indivíduo, se vem ali, por exemplo, de uma crença limitante, né, que foi herdada pelos pais, porque a palavra de um pai e de uma mãe, ela é decisiva para uma criança, né? É o referencial que ela tem ali, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Então, se a mãe fala, é assim, é verdade, absoluta, né? E você lutar contra aquilo é um desgaste muito grande para a pessoa e muita gente não consegue, né, Gislene? O principal ponto é que a pessoa perceba, né, o que é importante para ela. Vamos supor, se ela tem autoconhecimento, ela consegue aprender e verificar quais são as crenças dela. Crença de merecimento, crença de capacidade, quais são os bloqueios que ela tem que impedem ela de dizer. Ela precisa ter um foco um objetivo muito claro do que ela quer e aprender a fazer uma autoanálise. O que eu quero, o que é importante para mim, quem são as pessoas importantes para mim que eu vou usar do meu tempo, né, abrir mão das minhas coisas para outra pessoa, porque nós temos que colocar numa balança. Não é só sempre dizer não, a gente tem que ser prestativo também, a gente tem que ser empático também. A maior dificuldade é saber quando eu devo ajudar e quando eu devo me priorizar. Então, essa questão que você falou em relação aos pais, ela é muito forte. Mas eu preciso entender primeiro quem eu sou, saber a respeito de mim mesma, o que é importante para mim poder me priorizar e poder fazer as minhas escolhas. Se priorizar, colocar-se em primeiro lugar, eu acho que é o maior desafio de todos nós, pelo menos da grande maioria de nós, né? Dentro de uma sociedade. Agora eu queria também verificar com você, eu sei que você é hipnóloga também, não é isso? Você Sim. tem essa formação, né? Eu acho que seria muito mais fácil hipnotizar a pessoa para ela fazer isso de uma forma mais instantânea. Aliás, eu tenho muito pouco conhecimento sobre hipnologia, por isso a questão da pergunta, né? Mas eu gostaria que você permanecesse com a gente aqui. Eu vou chamar um quadro e depois, a gente tem um pequeno intervalo rápido, mas você voltasse a falar com a gente sobre esse assunto. Pode ser? Pode ser, com certeza. Ok. E agora nós vamos para o nosso quadro Empreendedorismo Digital com Larissa Noda. Olá, Tancredo, tudo bem? Hoje as dicas são especiais para vocês aí que estão começando o seu negócio. E hoje eu vou falar de uma coisa muito importante. Como vincular a sua imagem à sua marca. E isso é de extrema importância, principalmente aí no mercado digital, aonde o seu cliente vai se identificar. Ele precisa de ter alguém, né, para se inspirar. E além do mais importante ainda, sendo você o proprietário da marca, a vida, né, dessa marca. E essa é a importância de vincular a sua imagem à sua marca, porque juntos vocês vão ter aí uma evolução, ter uma escala muito mais rápida no seu negócio digital. E essas foram as dicas de hoje. E agora é com você, Tancredo. Ok, muito obrigado, Larissa Noda. Esse é o segredo de tudo. Conteúdo de qualidade. É aqui que nós trazemos no programa Mega Profissionais sempre para vocês. Conteúdos de qualidade. Eu vou para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto falando sobre pessoas que têm dificuldade de dizer não, como superar esta barreira. Eu volto já já. Mega Web TV, a TV que valoriza você. Já estamos de volta e para você que acabou de chegar, hoje nós estamos falando aqui no programa sobre pessoas que têm dificuldade em dizer não. Gislene, inclusive você fala com a gente do Sul, não é isso? Isso, de Joinville, Santa Catarina.
Bom, vamos lá. Antes de entrar no intervalo comercial, eu falei com você que as pessoas têm dificuldade de assimilar, de entender o porquê elas têm dificuldade de dizer não, e até sugerir para vocês, não seria mais fácil hipnotizar essas pessoas? Eu tenho um pouco conhecimento de hipnologia, volto a repetir, e gosto de deixar bem frisado sobre isso, e eu não sei como funcionaria essa questão e se realmente funcionaria nesse sentido. Funciona sim. A hipnose, as pessoas têm uma ideia muito errada da hipnose, né? Elas têm uma ideia de show, do que vê na TV, das brincadeiras, mas a hipnose, ela está muito mais relacionada aos vínculos emocionais, aos registros emocionais que as pessoas têm. E esses registros, eles ficam lá como traumas, como ideias fixas de que elas têm que agir daquele jeito. É muito mais reativo, é muito mais inconsciente do que racional. Porque a pessoa ela está respondendo pela emoção e não por aquilo que ela está pensando de verdade, né? Então, a hipnose, ela vai trazer de uma forma mais profunda alguns registros que a pessoa tem e vai trabalhar essas emoções. Então, é um método mais rápido. Mas no sentido de que, além da hipnose, nós temos a terapia também, para a pessoa conseguir compreender na atualidade por que ela tem a dificuldade. Então, a hipnose ela vai trabalhar os traumas, que é super importante, que são gatilhos. E na atualidade, a gente trabalha as dificuldades relacionais, de carreira, comportamentais, todas aquelas outras questões que a pessoa não sabe como lidar no dia a dia. O ideal seria a pessoa fazer as duas coisas, né? Pois é. Bom, eu tenho mais perguntas e muitas outras perguntas a respeito, mas eu vejo que é uma possibilidade de uma outra pauta, né? Da hipnose, porque realmente eu tenho muito pouco conhecimento e você me explica muito fácil, né? A gente pega muito rapidamente o que você fala, né? E eu gostaria até de antecipar já esse convite para que a gente pudesse voltar a falar de hipnose, né? Mas eu ainda quero voltar na questão, nas consequências das pessoas que têm dificuldade de dizer não, né? Nós já falamos sobre isso, você já nos sugeriu algumas reflexões que o próprio indivíduo pode fazer para ele entender que deve se priorizar, colocar-se em primeiro lugar, né? Só que aí nós temos um problema, né? Porque nós temos a questão do equilíbrio, né? Eu sempre falo muito isso, né? A vida tem que ter equilíbrio, né? Tem a empatia, de colocar-se no lugar do outro, tem o lado de você priorizar-se, que é colocar-se em primeiro lugar, e o ideal seria o equilíbrio. Em pessoas que já vêm com histórico de dificuldade em falar não, eu acho que aí a gente já colocou duas barreiras gigantescas, né, para ela administrar. Você não acha? Sim. A primeira que eu vejo é a questão do merecimento, né? A autoconfiança. Vamos pensar assim. Por que o outro é mais importante do que eu? Eu sou a pessoa mais importante, porque eu só posso ajudar alguém, eu só posso atender um pedido se eu estou bem comigo mesmo. No momento que eu coloco o outro como prioridade, eu esqueço que eu estou cuidando da minha saúde, do meu bem-estar. Então, tem um exercício que é muito simples, que as pessoas podem fazer. Vamos supor, elas pensarem quem são as pessoas que elas admiram. Pensar em 3 pessoas que elas admiram. E olhar quais são as características dessas pessoas. O porquê elas admiram essas pessoas. Quando elas fazem isso, elas vão parar e perceber que essas características que ela viu no outro são características dela. Porque a gente só consegue ver no outro aquilo que a gente tem. Uma pessoa extremamente egoísta, ela não consegue ver generosidade numa outra pessoa, porque ela está olhando só para ela o tempo todo. Então, quando a pessoa faz isso, ela entende que ela também é merecedora de ser reconhecida e validada. Então, trabalhar a autoestima é super importante. E fazer uma análise, né? Onde está a dificuldade de dizer não? Está na autoconfiança, está na autoestima, está no meu medo de achar que eu não sou merecedor, uma crença limitante,
São crenças de que eu vou ser abandonado, que eu vou ser rejeitado. Aprender a fazer essa análise primeiro. Então, tem um outro exercício que eu acho fabuloso, que é assim: faça uma lista de quem são as pessoas mais importantes para você. Essa é a primeira coisa, porque essas são as primeiras pessoas que você vai atender. As primeiras, né? Você vai aprender a analisar um pouco melhor quem são as pessoas que são importantes para você e quem que você vai atender primeiro. 2, depois quais são as suas metas e seus objetivos? E o que você precisa para alcançar esses objetivos? Se nessa semana eu tenho uma prova, se nessa semana eu tenho um trabalho que eu tenho que entregar e eu tenho prazos, como é que eu vou atender a demanda de uma outra pessoa se eu não estou dando conta da minha demanda? E se priorizar. Isso é organização, né? Eu adorei esse exercício. A começar por aquele que eu chamo muito de espelho, né? Você admira nos outros, você consegue ver nos outros aquilo que você é, né? Tanto do lado bom como do lado ruim, né? Você geralmente aponta defeitos nos outros que você já está ali familiarizado com eles, porque são seus, né? E na verdade muitas vezes você não assume. Agora, das qualidades, é a primeira vez que eu ouço falar sobre isso, né? Eu admiro o Silvio Santos, então eu admiro a forma com que ele fala, com que ele lidou a vida, com que ele conduziu tudo, né? E, tanto é que quando eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, tudo, eu comprovei realmente daquilo que eu admirava nele, né? Essa segunda questão das prioridades, isso aí eu já fazia intuitivamente, né? Tanto é que eu tenho, por exemplo, alguns números de telefone celular e tem um que eu atendo o tempo todo, que é o quê? A família, né? Que são pessoas muito, muito próximas e que não dá para ser um segundo momento, né? Então eu fiz isso de forma intuitiva. Agora, a outra, você me falou de um terceiro exercício que me fugiu agora, qual que é? Os objetivos, né? Quais são os objetivos que eu tenho? Então, assim, e alinhar esses objetivos com as pessoas também. Os meus objetivos estão alinhados com as pessoas que são importantes para mim? Pois é. Esse aí é difícil, hein? Esse aí é complicado, vai me requerer um pouco mais de tempo. Esse aí eu não conhecia ainda. E uma terceira análise sobre esse mesmo exercício. Eu estou agindo de acordo com os meus objetivos e de acordo com as pessoas? Porque é muito comum eu ter um objetivo, eu saber quem são as pessoas importantes para mim e eu fazer um caminho completamente oposto. O mais importante é a minha qualidade, é a minha família, e o meu objetivo é ter paz e tranquilidade. E eu vou para a empresa e fico lá 18 horas e começo a ter problemas de relacionamentos em casa e eu não sei por quê. Os meus filhos não gostam de mim, eles não têm vínculo e eu não sei por quê. É porque os objetivos e as pessoas não estão alinhadas àquilo que eu estou fazendo. As pessoas fazem assim, tá, mas isso é temporário, né? Eu preciso fazer isso para alcançar o sucesso, Tá, mas qual é o sucesso? O que é o sucesso para mim? O que é o sucesso para cada um? Bom, Gislene, eu já vi que a pauta com você vai render bastante. Porque você acabou de fazer um resumo aí rápido da minha vida e de mais de não sei quantos milhões de pessoas. Porque realmente é isso, né? A gente tem expectativas, tem crenças, enfim, e você acaba seguindo o caminho errado, né? E só que a gente tem que despertar logo para isso, né? Porque você retoma o caminho novamente para chegar no seu objetivo final, né? Eu gostaria de conversar com você mais vezes, extremamente agradável, fácil de se comunicar, de se expressar. Eu tenho certeza que eu entendi. Vocês também que estão nos acompanhando em casa, tenho certeza que entenderam bastante e gostaram bastante do assunto. Gislene, gostaria muito de poder contar com seu tempo em outra oportunidade aqui no programa. Sempre que for convidada, estarei aqui, Simão. O prazer foi meu. Foi imenso um abraço. Estar com vocês. E eu quero mandar um abraço. Você está falando de qual cidade? Desculpa, eu não memorizei. Joinville, Santa Catarina. Joinville, Santa Catarina. Um abraço para todos vocês aí. Adoro o pessoal do Sul. Extremamente simpáticos, muito gentis e muito inteligentes também. Muito obrigado, Gislene Herbes, psicóloga, que conversou conosco, extremamente gentil e muito fácil de transmitir o conhecimento que ela possui. E agora, aqui no programa, nós vamos para o nosso quadro Direito Previdenciário.
Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a revisão da vida toda, que trata sobre a possibilidade daquelas pessoas que se aposentaram pelo INSS nos últimos 10 anos de utilizarem suas contribuições anteriores a julho de 94 no cálculo da renda do benefício, caso sejam mais vantajosas. Então, se você se aposentou pelo INSS nos últimos 10 anos, procure saber mais sobre os seus direitos. É com você, Tancredo. Ok, muito obrigado, doutora. E nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. Monk, um detetive diferente. Um detetive compulsivo, obsessivo e neurótico, envolvido nos casos mais complexos e inusitados. Monk, um detetive diferente. Aqui na Mega Web TV. Já estamos de volta e agora o nosso momento, Espaço Pet. Todo mundo gosta muito, todo mundo espera, né, para saber qual é o assunto que nós vamos abordar aqui no quadro. Aliás, o quadro está completando 17 anos no ar. A Rede Mega de Comunicação é pioneira no estado de Goiás em abordar o assunto Espaço Pet. Já na época da revista, aí já vai para 19 anos, né? Na época da revista impressa ainda, nós tínhamos lá uma coluna dedicada aos nossos animaizinhos de estimação. Aqueles que fazem parte da nossa família. Assim como é aqui no programa Mega Profissionais, o quadro Espaço Pet. Hoje nós vamos falar de um assunto que, aliás, todo tutor, quando ouve, né, esse diagnóstico de doença renal, já fica ali triste, já sai extremamente chateado, já sai, inclusive, pensando que o seu animalzinho vai morrer. Porque não é um diagnóstico para nós, né? Para a maioria de nós. O que a gente já ouve ali, né? Uma sentença. Eu vou perder meu animalzinho de estimação. E perder um animalzinho de estimação não é só um animal, né? É um membro da família. Mas hoje nós queremos conversar um pouco mais sobre o assunto. Vamos trazer luz para esse tema. Nossa convidada de hoje é a médica veterinária, a doutora Brenda Torquia. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao programa Mega Profissionais, uma especialista na área e vai poder nos esclarecer, pelo menos tentar nos tranquilizar um pouco mais, porque quando chega a luz do conhecimento, a gente já fica mais tranquilo, a gente sabe o que está acontecendo, né? E realmente, essa questão do diagnóstico de doença renal é uma sentença ainda hoje, doutora? Tancredo, eu entendo muito quando o tutor vem no consultório já pensando, é mãe, né, é pai, então sempre vai pensar o pior, acha que vai perder o pet na outra semana, no próximo mês. E a doença renal, eu sou muito sincera, tento ser sempre no consultório, ela é um diagnóstico definitivo, não é uma doença que tem cura, mas não quer dizer também que a gente não consiga dar qualidade de vida, que a gente não consiga estender, às vezes, o tempo de vida para que o paciente fique muito tempo ainda com a família bem. Isso vai depender, claro, em qual momento eu chego, qual momento a gente consegue fazer a detecção da doença. Eu entendo que é uma doença que tem sim a sua gravidade, às vezes a gente perde muitos pacientes por isso, mas não quer dizer que todo paciente precisa necessariamente evoluir tão rápido dessa forma que é construído na nossa cabeça. Então vamos por etapas. Quando fala-se que é uma doença renal, é porque os rins não estão funcionando. É mais ou menos isso? A gente tem dois tipos de doença renal. Eu tenho aquele quadro que é agudo e o quadro que é crônico. O agudo é aquele paciente, por exemplo, que se intoxica com alguma coisa, que pega uma doença do carrapato, uma infecção de útero, que tem uma lesão. Naquele momento, o rim ele perde um pouco do seu funcionamento, mas ele ainda pode ser resgatado e ainda pode voltar a ter pleno funcionamento. Mas o crônico é aquele que, às vezes, a idade trouxe com ele, ou ele nasceu com uma má formação, e o rim, aquela parte perdida, não volta mais. Então, existem os dois tipos. Quando a gente fala de doença renal crônica, é algo que está ali, vai estar e vai se estender com o tempo.
Pois é. Aliás, até a senhora já citou aí rapidamente, né, mas eu gostaria de voltar, essa questão de doenças associadas e que podem culminar numa doença renal, como por exemplo a questão da doença do carrapato, né? É outra coisa também que a gente precisa ter esse conhecimento, que quando se fala doença do carrapato, a pessoa imagina imediatamente, não, meu animal não tem carrapato, eu nunca peguei carrapato no animal, então ele não tem doença do carrapato. Nossa, Tancredo, isso para nós dentro da rotina é uma das coisas mais difíceis de converter, de fazer o tutor acreditar que o paciente pode ter uma doença do carrapato, porque a gente imagina que é aquele paciente que está lotado, né? Está infestado de carrapato. E na verdade não. O carrapato, eu dou o exemplo que é como se fosse um mosquito da dengue. Às vezes ele vem, pica, vai embora, você nunca nem viu, e um carrapato apenas já é necessário, já é o suficiente para fazer a transmissão da doença. Então, às vezes o paciente faz uso de carrapaticida, de controle, mas é um carrapato que conseguiu sobreviver e ser mais resistente que pode passar a doença. Mas o que ele tem a ver com a doença renal? O que acontece? Tanto a doença do carrapato, quanto a infecção de útero, outras doenças infecciosas, igual a doença do rato, a leptospirose, ou a doença de mosquito como a leishmaniose, elas são doenças que afetam a parte sanguínea e que causam como se fosse uma reação exacerbada da imunidade. Só que essa imunidade, ela entra ali dentro da parte renal e ela entope a entrada onde era para estar sendo filtrado o sangue. Então, quando a doença está ativa, ela impede com que o rim faça a filtração de forma adequada. Porque o que o rim faz? Ele elimina toxinas, ele elimina aquilo que o corpo não quer. Uma vez que ele não está conseguindo filtrar, essas toxinas começam a ficar acumuladas. E aí a gente tem um mau funcionamento renal. E aí isso já me remete à questão dos gatos. Porque os gatos, a gente sabe das toxinas que os gatos têm, eles precisam eliminar pela urina, né? O pouco conhecimento que a gente tem como tutor, não como profissional da área, como leigo, né? Que eles precisam eliminar as toxinas pela urina. E quando eles têm uma doença renal, aí pra gente realmente é muito, muito preocupante. Assim, se a gente pensar na forma fisiológica, os cães e os gatos têm a fisiologia muito parecida. Assim como os gatos têm que eliminar a toxina, os cães também precisam. A gente vê na rotina mais gatos tendo doença renal porque é uma doença mais característica de pacientes idosos. E é mais comum eu atender um gato mais velho do que um cão tão velho. Então, meu paciente mais velho, por exemplo, hoje ele tem 22 anos. É um gato. E a minha paciente canina mais velha tem 19 anos. 19 anos? 19, atendi ela hoje, inclusive. Bom, o gato, eu sei porque eu perdi um gato ano passado que ele tinha 23 anos. Então eu sabia que ele podia viver mudar. O cachorro eu não sabia ainda. Assim, tem aquela média, né? E tem os pacientes que às vezes fogem da média. Então, como a maioria dos gatos a gente pega na terceira idade, é uma doença que acontece mais em gatos porque são pacientes mais idosos. Então tem essa relação. Mas não está relacionado diretamente à idade, não, né? Por exemplo, animais mais jovens podem ter problemas. Pode. O paciente pode nascer com problema. Ele pode, ao invés nascer com problema renal? Sim. Às vezes, se a mãe teve uma má nutrição, às vezes teve algum problema durante o parto. Às vezes, a gente tem esses fatores. Teve consanguinidade, pego muito. Às vezes, o pai cruzou com a filha. E aí, os filhotes nascem com problema. Então, um nasce com lábio leporino, o outro nasce com problema cardíaco congênito, o outro nasce com problema renal. É algo que não dá pra gente mensurar que aquele paciente ou aquele outro vai ter. Às vezes é iminente. Você adquire um pet sem saber que ele tem um problema renal e ganha de presente. Pois é. Foi diagnosticado um problema renal. Tem tratamento, determinados casos, eu acho que tem um paliativo. É isso, sabe? Não sei como é que o termo é utilizado. O que a gente tem? Dentro do diagnóstico da doença renal crônica, nós temos um tratamento que é feito para evitar que essa doença progrida de forma tão rápida quanto aconteceria sem um tratamento adequado. Então, eu não consigo parar a doença, ela não vai deixar de existir. Só que ao invés dela correr muito rápido, eu vou freando ela no meio do caminho. E a qualidade de vida do animal, como é que fica aí? É o que eu quero prezar sempre. Então, além de exames que a gente faz, claro, a primeira coisa que eu vou perguntar sempre é como que o seu pet está. Porque o que eu quero frisar é qualidade de vida. Eu tenho pacientes com alterações muito altas que vivem super bem em casa e pacientes com alterações pequenas que às vezes sentem mais. Porque é muito individual, é assim como eu e você, a gente sente diferente às vezes diante de uma mesma situação. Então, a partir do momento que o paciente não tem qualidade de vida, às vezes a gente tem que repensar o que a gente pode fazer diante daquele cenário. Mas não quer dizer que o rim fica doendo, o paciente não fica sentindo cólica renal. Cólica renal, ela acontece quando o paciente tem cálculo, tem pedra. E nem toda doença renal tem pedra.
Então, também tirar essa desmistificação de que todo paciente renal fica sentindo cólica renal. É muito difícil ter. Essa pedra, quando tem, só causa dor no momento em que ela se movimenta. Então, não é para o paciente ficar sentindo dor, é para a gente conseguir frisar a qualidade de vida. Bom, eu sou de uma época que eu sempre gostei de animal desde quando nasci, praticamente, né? E, infelizmente, eu sou de uma época também que a medicina veterinária não era tão adiantada, tão evoluída. Eu sou de uma época também que um veterinário fazia diagnóstico, por exemplo, com olfato. Ele cheirava e sabia o que o animal tinha, o que não tinha, né? Até colocava açúcar para fechar uma ferida, enfim, né? E, de repente, a gente viu esse estouro, né? Muito rápido, de uns anos para cá, muito rápido da medicina veterinária, e muita gente não acompanhou isso, né? E ficou naquele passado ainda, né? De cuidar com o animal daquela forma e tudo. A gente não sabe, por exemplo, que tinha uma especialista em doença renal e que podia dar qualidade de vida para o meu animal. Né? Muita gente não sabe disso. Mudou muito, o cenário mudou muito. Eu também peguei essa parte quando eu comecei a faculdade até. Eu sou a segunda nefro que tem aqui em... Então, tem poucos profissionais. Tem poucos. Eu atuo há 7 anos, mais ou menos. Então, assim, não é uma coisa que a gente fala na última década, não tinha. Realmente é uma coisa que veio, assim, de forma muito positiva para que a gente tenha tratamentos cada vez mais específicos. Lógico que não se compara a uma medicina humana, que é bem mais avançada, sim. Mas a gente dá o melhor que a gente pode para trazer uma qualidade para o paciente. E é uma diferença que eu vou dar um testemunho pessoal para vocês, eu sempre faço isso, e sou muito verdadeiro aqui na televisão, sempre fui ao longo desses 30 anos de profissão. Quando você vai conversar com uma médica veterinária clínica geral, por exemplo, não sei se eu posso denominar isso, mas vai aqui, né? Com uma clínica geral, ela dá aquele diagnóstico e ali acabou. Enfim, vamos passar soro para ver se diminui essa questão da creatinina, no caso de gato, para diminuir o desconforto do animal. E ali para, né? Agora, quando você tem um contato com uma especialista, ela já pede exames e já quer saber a origem daquela doença. Aí você vai vendo, sabe, vai abrindo o seu horizonte, aí você vai vendo, peraí, tem uma luz aí no final do túnel, eu posso dar uma qualidade de vida. É muito diferente, né? Eu estou dando para vocês um testemunho pessoal, né, que eu tive a oportunidade de conhecer a senhora. A maioria dos veterinários que vem aqui, eu gosto de ter esse contato antes, né, para saber realmente como que é essa vivência, para passar para as pessoas. Não tem como eu falar de uma coisa que eu não vivi, né? Aí realmente quando eu fui conversar com a senhora, eu vi abrindo um horizonte ali, né? Não, mas vamos saber o que é, como é que foi, como é que tá, o que foi, qual que é a origem dessa doença e tudo. Eu não sabia que tinha essas variantes. Porque é um leque muito grande, né? Falar que o rim tá doente, eu preciso entender o porquê que ele chegou ali naquele estado. Entender o processo para, às vezes, ajudar e conseguir conhecer não só sobre o paciente, mas eu também converso com o tutor, conhecer a rotina, conhecer a família, porque eu não cuido só do pet. Eu cuido da família também. O veterinário em si, ele tem que cuidar dessa parte psicológica também. Porque eu sei que afeta muito. Por trás de uma veterinária também existe uma tutora de cá. Então, eu sei o que é estar no papel de vocês. E a gente precisa tentar ser o mais claro possível, porque a doença não é fácil. É um tratamento que vai demandar muito tempo, muita dedicação. Então, o máximo de dúvidas que eu puder esclarecer ali, o que puder tornar esse processo mais fácil, é o que está dentro do meu papel fazer. E eu falo para a senhora que é muito difícil esse papel, porque geralmente o profissional médico, né, ele está ali muito dentro dos casos e acaba se distanciando dali da vivência da humanidade, né? Manter esse equilíbrio não é para todos, infelizmente, né? Não é, tanto que dentro da veterinária nós somos uma das profissões que tem mais síndrome de burnout, que é a síndrome de escassez mesmo psicológica. Eu já fiz uma matéria sobre isso, eu já sei como é que é. Doutora, o assunto realmente, como eu já antecipei, né, ele descortina, né? Tem muitos outros assuntos correlatos para falar. Gostaria que a senhora voltasse outras vezes aqui no programa, se for possível, com a sua agenda, que eu sei que é muito concorrida, né? A gente conversar mais a respeito. Tá bom? Combinado. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no programa. Conversei com a médica veterinária, a doutora Brenda Torquia. Aliás, a sua origem é italiana, né? Italiana, né? Extremamente simpática, fácil de passar a comunicação e nos trouxe luz para esse assunto que é tão importante para todos nós, os nossos animaizinhos de estimação. Mas o programa Mega Profissionais volta já, depois do nosso intervalo. No one
way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de um tema, aliás, nós falamos sobre essa matéria na semana passada e claro que ficaram muitas dúvidas, muitos dos nossos internautas, telespectadores entraram em contato com a nossa produção e apresentando diversas dúvidas, né? E também eu deixei de fazer algumas perguntas porque infelizmente o tempo estava já esgotando na semana passada no programa e eu queria saber mais sobre pessoas com deficiência e doenças graves, como elas poderiam requerer ali talvez uma aposentadoria ou um benefício do INSS, né? E eu conversando com a doutora, inclusive depois que terminou o programa, né, como eu fiquei com dúvidas, eu queria esclarecê-las ali imediatamente, né, a maioria de nós somos assim, e eu conversando com a doutora, ela me falou de outros benefícios também que a lei prevê a pessoas com essas características, né? E é claro que nós pedimos que a doutora retornasse ao programa hoje para falarmos sobre esses assuntos e ela concordou, está aqui, doutora Mariana Dias, mais uma vez nosso colaborador no programa, mais uma vez agradeço a sua presença conosco aqui. E doutora, realmente o assunto requer várias dúvidas, né? As pessoas acabam ali precisando esclarecer outras dúvidas, inclusive que são recorrentes de perguntas que nós já fizemos aqui no programa e também de respostas que a senhora colocou aqui, né? Infelizmente nosso tempo na televisão é muito curto, não dá para a gente esclarecer todas, né? Mas vamos lá. Quando terminou o programa, eu conversei com a senhora falando dos direitos, né? Que eu achava que os direitos das pessoas com doenças graves ou com deficiência acabaria ali, né? No benefício, no LOAS, que a gente já falou aqui no programa, e na aposentadoria. A senhora falou que não. Existem outros benefícios que a lei garante a essas pessoas, né? Exatamente. Existem alguns outros benefícios, não só na esfera previdenciária, né? Mas a pessoa com deficiência ou com uma doença grave, ela tem direito a vários outros benefícios, tanto federais, né? Como estaduais também e municipais. Então, a gente tem aqui no INSS, conversamos sobre o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez, né? Ainda falando sobre INSS, que é aquele benefício concedido para quem é aposentado por invalidez, hoje é a aposentadoria por incapacidade permanente, e devido àquela doença ou deficiência que gerou a aposentadoria, a pessoa ela tem necessidade do auxílio permanente de uma outra pessoa. Então, independente do valor da aposentadoria, esse aposentado ele pode ter direito a esse acréscimo de 25%. Isso é muito importante, né? Um cuidador, por exemplo, que vai precisar ali acompanhar, porque a gente sabe que vai precisar de uma forma ou de outra, né? Agora, tem que ser um profissional terceirizado, por exemplo, se for alguém da família que vai auxiliar, ele perde esse direito também? Não tem problema. Esse benefício ele é concedido para a pessoa. E o que muitas vezes acontece, e é o que gera inclusive dúvidas em relação a esse acréscimo, é que geralmente é alguém da família ali que tem que parar de trabalhar para ajudar aquela pessoa, né, que está doente, e às vezes essa pessoa ela acha que o direito é dela, né? Eu cuido da minha mãe doente, eu cuido do meu marido doente, eu cuido da minha esposa doente, então por isso eu tenho direito a esse acréscimo de 25%, eu tenho direito a esses 25%, né? Eu tenho direito a 25% do valor da aposentadoria dessa pessoa. Não. O acréscimo é sobre a aposentadoria. Então, ele é um benefício recebido pelo segurado, pelo aposentado. E importante também lembrar que esse benefício, ele cessa com a morte. Então, ele não vai entrar ali no cálculo da pensão por morte. Pois é, a pessoa que, por exemplo, né, da família, que vai se ausentar do trabalho, vai cuidar daquele familiar. Então ela vai deixar de receber, vai deixar de gerar dividendos para que ela possa nutrir a sua própria existência. Ela não tem direito a nenhum benefício? Infelizmente não. O que ela pode fazer é continuar contribuindo para a Previdência como um segurado facultativo
e futuramente poder se aposentar. Bom, a gente está falando de previdência, enfim, de aposentadoria e benefícios, né? A senhora falou de outros benefícios, pode relatar pra Vários gente outros, aqui? sim. Um muito importante é a isenção do imposto de renda, né? Lembrando que o imposto de renda sobre a aposentadoria, sobre o benefício previdenciário. Aquela pessoa que tem uma deficiência, uma doença grave e continua trabalhando, hoje ela não é isenta do imposto de renda, é sobre o benefício. E essa isenção ela tem que ser requerida, né, junto ao seu órgão de previdência ali, e o INSS ou algum outro órgão, e a pessoa ela tem que passar por uma perícia médica que vai atestar o seu direito. Certo. Mas aí tudo parte do INSS, né? Tem que vir dali esse comunicado oficial, seria isso? Sim, o requerimento ele é feito junto ao INSS e a pessoa ela não vai parar de declarar o imposto de renda, muito importante, ela vai parar de pagar. Então, quando ela fizer a declaração do seu imposto de renda ali, vai declarar aquela renda no campo isento. Parece que tem um benefício também para a pessoa que quer comprar um carro novo, né? Sim. Que tem deficiência, ela tem desconto, não tem? Sim, é um benefício muito utilizado também, né? Que é a isenção do IPI e também do IOF, né? Sobre a transação ali da aquisição daquele veículo. E também aqui em Goiás tem a isenção do ICMS e do IPVA. Mas isso é no Detran, não é? Que tem que pedir? Isso, para requerer essa isenção tem que ser junto ao Detran. Certo. Existe uma questão no direito que eu já ouvi falar, que é aquela jurisprudência, né? Que já existe, já foi julgada e tudo. Quando a pessoa, por exemplo, vai no Detran, ela tem que passar por uma outra avaliação lá no Detran, como é que chama? Perícia, né? Isso. Uma perícia lá no Detran e tudo. Quando ela já chega falando que ela já é uma beneficiária do INSS por essa questão, tem alguma facilidade nisso ou uma coisa, outra coisa? Não, claro, é mais fácil, até porque já passou por uma perícia oficial e foi atestado ali aquela doença grave ou aquela deficiência. É muito importante nós chamarmos a atenção de todo mundo que está acompanhando agora e de vocês também comentarem com outras pessoas, até mandar essa entrevista depois que ela for ao ar, que nós vamos, claro, nós colocamos nas redes sociais do programa, você mandar para pessoas que têm deficiência ou familiares, né? Porque às vezes a pessoa está tão envolvida com aquela situação em si e ela esquece de buscar os seus direitos, às vezes nem sabe que tem esses direitos, né? E essa questão de comprar um carro não é para passeio não, gente. É carro exclusivo para levar para a pessoa fazer fisioterapia. A pessoa às vezes precisa buscar algum médico, precisa comprar um veículo para esse transporte e ela às vezes não sabe desses benefícios todos, né? E quem ela pode procurar. Então é muito importante nesse momento a gente compartilhar essa informação com outras pessoas, né? Eu acredito, inclusive, eu já vi casos como esse, né? Que a pessoa não sabia, por exemplo, que tinha direito ao LOAS, por exemplo, né? E passando necessidade, tendo dificuldades ali dentro de casa, né? E infelizmente são pessoas às vezes que não têm acesso à informação. Isso, e um outro benefício muito importante, assim, ao meu ver, e que nem todos sabem, além do saque do PIS, do FGTS, é também a quitação do financiamento imobiliário, né? Aquelas pessoas têm ali um financiamento pela Caixa ou algum outro banco que seja privado também. Geralmente esses financiamentos imobiliários eles têm um seguro e a doença grave ela pode gerar a quitação desse contrato imobiliário, né? Então pode gerar a quitação da casa própria, né? Na semana passada a gente citou, inclusive, que o câncer, por exemplo, seria uma doença grave, né? E acaba, quando a gente cita exemplos, as pessoas rotulando aquilo como caso único, né? Ah, não, então doença grave, o INSS entende que é só câncer, né? E não é bem assim. Né? Igual, por exemplo, pessoas que têm problemas sérios de coluna, dificuldade de locomoção, interfere na produção própria, no seu trabalho, também é considerado uma doença grave, né, doutora? Então, a lei ela traz um rol ali de doenças graves, né? Até citei algumas ali na semana passada, entre elas o câncer, a AIDS, o Parkinson, né? Mas o Poder Judiciário hoje ele já tem entendido que outras doenças também podem ser consideradas como uma doença grave, né? Até pelo princípio da isonomia ali, o princípio da igualdade de direitos. Outras doenças também que não estão no rol da lei
também podem ser enquadradas como uma doença grave e gerar direito aí a todos esses benefícios que nós comentamos. Certo. A pessoa que não tem um conhecimento geral, onde é que eu vou procurar? Se a minha doença é uma doença grave, existe algum local que ela possa procurar? Existe algum site? Existe alguma informação? Ou seria melhor buscar orientação profissional, por exemplo, de um advogado? Olha, hoje muitas pessoas... Primeiro que quem vai atestar isso aí, a primeira pessoa que vai falar sobre isso é o médico assistente, né? Porque ele é quem tem competência para avaliar e falar sobre doença, sobre incapacidade, sobre deficiência. Eu acho até que precisa de um laudo do médico falando sobre isso. Sim, sim, claro. Em alguns casos, na maioria, na verdade, né, preciso também da documentação dos exames médicos, né? E aí, com base nesses exames, o médico ele vai fornecer um relatório, fornecer um laudo, explicando, né, toda a situação ali daquele paciente e falando por que essa doença é considerada grave, né, considerada grave e pode dar direito a um desses benefícios que nós falamos aqui hoje. Certo. Eu preciso abrir um parênteses, né, que cada vez mais nós temos mais informação, cada vez mais nós temos mais direito, nós temos acesso a esses benefícios, mas a maioria dos médicos também, eles não têm, às vezes, condições de acompanhar toda essa evolução, né? Eu sempre falo, olha, o profissional ele não tem que saber tudo, né? Exatamente tudo, ou às vezes ele não tem que lembrar de tudo ali naquele momento exato da consulta, né? Ainda mais que a consulta demorando cada vez menos tempo agora, né? Então acaba o profissional focando ali na doença e focando no tratamento com o paciente, né? Mas ele também não tem, às vezes, esse alcance do direito de uma forma geral, né? Isso porque ele não é advogado, ele é médico. Está ali para tratar aquela doença, né? É importante nós sabermos e entendermos os nossos direitos para que nós possamos lembrar aquele profissional. Olha, doutor, eu vi na televisão lá uma advogada falando tudo que eu tenho direito a esse benefício, mas eu preciso de um laudo do senhor. Ah, sim, claro. Aí o profissional se atenta para esse lado também, né? Porque está muito focado ali, às vezes, na questão. É por isso que eu acho muito importante essa informação nossa, né, que a gente está levando aqui. E também essa questão do profissional, da pessoa em si, né? Tem o profissional médico, tem necessidade, mas buscar uma orientação de um advogado, né? Que isso ajuda tanto, economiza tanto tempo, abre tanto o nosso entendimento, que é importante a gente buscar essa consulta com o advogado, né, doutora? Até porque tem alguns casos em que não é tão fácil assim para conseguir. Deveria ser, todos deveriam ter acesso e conseguir receber esses benefícios, mas infelizmente não é sempre que acontece isso. Algumas pessoas não têm, às vezes, o conhecimento necessário, às vezes até mesmo de hoje que é tudo tecnológico, a internet, né, tudo online. Então, assim, não são todas as pessoas que têm acesso a esses meios. E às vezes é melhor procurar um profissional exatamente para economizar tempo ou até mesmo para ter um sucesso ali na via administrativa mesmo, porque a gente sabe que se for negado ainda tem a possibilidade também de requerer isso na justiça, né? Então... Pois agora nós falamos de um assunto muito delicado, né? As pessoas que estão nos acompanhando, inclusive nós tivemos directs falando a respeito, né? Eu tentei e foi negado. Mas eu estava nessa condição que a doutora tinha falado na televisão semana passada e foi negado, não deu certo para mim, né? O que nós falamos para essas pessoas, né? Agora só está apresentando, ventilando essa possibilidade, né? Tem a possibilidade de entrar com recurso. Tem alguns casos, infelizmente tem alguns casos que somente na justiça, mas é preciso um requerimento administrativo antes. E ter o auxílio, a orientação de um profissional antes mesmo desse requerimento administrativo pode ajudar, inclusive lá na frente, num processo judicial. É aquilo que eu sempre falo. Nós temos que procurar um profissional que estudou. A senhora citou um exemplo e foi muito feliz na semana passada falando do profissional médico, né? Estudou para isso, se habilitou para isso, tem uma casuística, no caso da medicina, tem uma casuística positiva a esse respeito. Da mesma forma, advogado.
né, que estudou para isso, mas não só estudou, mas tem um conhecimento empírico também, né, do dia a dia ali, né? Então, ele sabe exatamente o que vai dar certo e o que não vai dar certo. E economiza tempo, evita frustrações e otimiza resultados, que eu acho que é o mais importante aqui, né, doutora? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Espero ter esclarecido parte grande das suas dúvidas, mas toda observação que a gente faz aqui no programa, todo o programa a gente fala sobre isso, né? Ficou alguma dúvida? Vai ficar. Existem casos particulares, a gente não pode generalizar todos os casos que todo mundo vai ser da mesma forma, né? É para isso existe os profissionais que estão à disposição de todos vocês e vocês podem recorrê-los através de consultas direcionadas, como por exemplo, um advogado previdenciário. Espero, mais uma vez, poder colaborar com vocês em outras ocasiões e é claro que nós dependemos sempre da sua sugestão de pauta. Que assunto você gostaria que nós abordássemos aqui? Qual determinado momento vocês gostariam que nós pudéssemos esclarecer as suas dúvidas? O programa está aqui para isso e nós aqui nos colocamos à sua disposição. Por hoje não vai dar mais, porque o programa já está chegando ao final, mas na semana que vem traremos mais novidades para vocês e assuntos pertinentes igualmente importantes. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.